O papel do livro. Neville Goddard. 1º de novembro de 1968. Davi, falando-nos no Salmo 40, diz: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Senhor, porque no rolo do livro está escrito a meu respeito. E no capítulo 5 do livro de João estas palavras são encontradas nos lábios de alguém chamado Jesus Cristo. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Afirmando que todo o livro é sobre ele começa com Moisés, a lei, os profetas e os salmos, e interpreta as Escrituras como coisas que dizem respeito a si mesmo. Você descobrirá que este método de interpretação é a chave que abrirá as revelações mais íntimas. Pegue qualquer história e, independentemente de a figura central ser masculina ou feminina, afirme que você é esse ser, que está lendo sua própria autobiografia. No capítulo 25 do livro do Gênesis, o Senhor disse a Rebeca: 2 nações estão no teu ventre e 2 povos nascidos de ti serão divididos. Um será mais forte que o outro, ou o mais velho servirá ao mais novo. E quando se cumpriram os seus dias o primeiro saiu ruivo e coberto de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Então saiu seu irmão Jacó, segurando a mão no calcanhar de Esaú. Agora nos voltamos para o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e lemos estas palavras do Senhor: Eu amei Jacó, mas odiei Esaú. Coloque-se no papel de Rebeca e tente descobrir quem são esses 2 que você criou. Lembre-se, se vieram do seu ventre, estão alojados dentro de você. Alguém aspira ao céu, e é aquele que você ama, e alguém se apega à terra, e é aquele que você odeia. Estes não são 2 meninos que viveram há milhares de anos. A Bíblia é a história divina, não secular. Os personagens ali descritos estão alojados dentro de você, dentro de mim, dentro de cada criança nascida de mulher. Falando ao homem através do sonho, sendo cada sonho egocêntrico e multiforme, Deus desempenha todos os papéis, sejam eles masculinos, femininos ou do mundo animal. Agora deixe-me compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos. No início da década de 1930, de repente me vi confrontado com 2 personagens. Acima de mim e à minha direita estava um lindo ser angelical, enquanto abaixo estava um monstruoso animal peludo que parecia um orangotango. Falando com voz gutural, ele olhou para esse ser celestial e disse: Ela é minha mãe. Repelido pelo pensamento, eu o golpeei e, a cada golpe, ele ganhou força. Então, do fundo do meu ser, percebi que esses 2 eram criações minhas. Falando com voz humana e parecendo um animal coberto de pelos, esse ser monstruoso era a personificação e personificação de todas as minhas energias mal gastas. Cada pensamento desagradável, cada ato cruel e impensado ajudou no seu crescimento. Sussurrando em meu ouvido, influenciando minhas decisões para saciar sua fome, ele se alimentava de violência, enquanto o ser angélico era a personificação de todos os pensamentos gentis e adoráveis que já possuí. Então percebi que ele tinha o direito de viver. Ao afirmar ser filho deste ser celestial, ele afirmou existir, mas eu sabia que não. Ele não tinha poder próprio, apenas meu poder de consciência. Embora ele parecesse desapegado e completamente livre da minha percepção, eu sabia que era a causa de sua vida. E quando prometi a mim mesmo que iria redimi-lo, ele derreteu e toda a energia que eu havia dado para criar e sustentar aquele monstro voltou para mim. Ele não apenas se dissolveu, mas não deixou vestígios de ter estado presente. Hoje posso trazê-lo de volta à memória, mas ele não existia fora de mim. Ele era simplesmente energia incorporada, portanto, ele não era Cristo, o poder criativo de Deus? Não é Cristo o portador de todos os pecados do mundo, permitindo que o homem o use ou abuse dele? Foi meu próprio poder criativo que usei mal e Cristo é o poder criativo de Deus. E só Deus pode criar e só Deus pode redimir.
Agora ouça estas, as últimas palavras na cruz, conforme registradas no capítulo 23 do livro de Lucas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma parte do versículo 5 do Salmo 31, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos Deus, o doador do poder, redimindo-o, pois o seu poder criativo não pode ser perdido, nem na eternidade. Quando confrontado pelo meu poder mal utilizado, eu simplesmente o redimi. Declarando-se existir fora e independente de mim, eu sabia que não poderia ser, pois não há outro, e quando resgatei toda a minha energia mal gasta, ela voltou para mim e o glorioso brilhou como o sol. Somos informados no capítulo 13 do livro do Apocalipse. A besta foi dada voz para proferir blasfêmias contra Deus, contra o seu nome e contra a sua habitação, isto é, aqueles que habitam no céu. Meu monstro proferiu blasfêmia, reivindicando o direito divino ao declarar que o ser celestial era sua mãe. Não nos é dito no capítulo 10 de João que ele foi acusado de blasfêmia porque ousou afirmar que era o Filho de Deus? Leia atentamente o capítulo 13 de João e você verá que a morada de Deus é composta por aqueles que habitam no céu, para que toda a sociedade redimida forme o corpo de Deus. O ser angélico que eu vi personificava aquela sociedade, aquela morada de Deus que é Deus, então meu monstro estava tomando o nome de Deus em vão. Agora, para alguns sonhos. Ontem chegou uma carta de um senhor, na qual ele dizia: no meu sonho eu estava parado na calçada quando ouvi as palavras, e desta vez vamos pegá-lo. Ele já se foi há muito tempo. Então um homem parecido com você, Neville, apareceu rindo, cantando e dançando. Enquanto eu observava, ele subiu 3 ou 4 lances de escada e ficou no centro de um palco bem iluminado. Então os suportes começaram a se mover e ouvi o som de um portão de ferro se fechando, enquanto uma voz soava: seu engano chegou ao fim, e eu acordei. Olhando para este sonho superficialmente, você pensará que eu, um enganador, estou agora atrás das grades e que meu engano acabou, ou mais deixe-me citar as Escrituras. A criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura fosse libertada desta escravidão para decair e obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Toda criança nascida de mulher é enganada, pois este é um mundo de engano onde tudo engana. Então, olhemos para este sonho lembrando que todos os sonhos são egocêntricos, com o indivíduo que está sonhando desempenhando todos os papéis. Ver o homem alegre e feliz, parecido com aquele que está contando a história da salvação, indica que você, o sonhador, está a caminho, que ao aceitar minhas palavras, você deixa o mundo do engano para trás. Dizem-nos, as boas novas que nos foram pregadas a eles. É a mesma notícia, mas não os beneficiou porque não foi recebida com fé quando a ouviram. Muitos ouviram a história da salvação, mas apenas alguns a aceitarão. Se por acaso, por sua vinda, você aceitou isso como seu modo de vida e está disposto a viver de acordo com ele, independentemente do que ouça em contrário, então você se encontrará livre do mundo do engano. Acreditando no poder do dinheiro, ou sendo socialmente proeminente, tornando-se famoso, ou o homem ou mulher mais bem vestido, o mundo joga o jogo do engano, enganando-se para sempre. Meu amigo viu um espírito alegre e feliz que conta uma história de salvação que não depende de tentar ser bom ou de adquirir mérito. Isso é tudo que pedi que você fizesse, que acreditasse em minhas palavras e vivesse de acordo com elas. Você não precisa adquirir mérito para entrar no céu, ou sua aceitação da minha história o levará diretamente. E quando chegar a hora, o céu se revelará dentro de você e você deixará este mundo de engano. Chegou outra carta, dizendo: encontrei-me no que parecia ser um mundo antigo, cheio de multidões de pessoas. Conversando com 3 homens, olhei para baixo e encontrei um cordeirinho aos meus pés. Ao pegá-lo, eu disse: este é o meu bebê, e quando olhei para os rostos dos homens, eles sorriram e eu acordei.
Isto é um esboço, um prenúncio. O cordeiro é o símbolo do grande sacrifício de Deus, como nos diz logo no início do Gênesis: Pai, vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá a si mesmo, como o cordeiro. Somos informados no capítulo 13 de Apocalipse que todo aquele cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi morto adorará a besta. Todos foram escritos lá antes da fundação do mundo. Antes de se tornarem um ser dual existe um você exterior que, sendo de carne e osso, não pode herdar o reino de Deus, então seu nome exterior não está escrito lá. Mas o seu interior estava lá. Antes da fundação do mundo seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Este não é um pensamento de emergência da parte de Deus. O plano de salvação veio antes de entrarmos. A coisa toda era uma trama, um plano de expansão. Seu cordeirinho era um esboço da criança, o símbolo de seu nascimento do alto. Chegou outra carta, dizendo: fiz meu dever de casa, por assim dizer, sentando-me na minha sala e imaginando algo que gostaria de vivenciar aqui. Depois de me satisfazer com a sensação de que tudo estava realizado, mergulhei nessa sensação por um tempo e, ao fazê-lo, senti-me transformado em uma bola de luz. Abaixo de mim, estendendo-se até o infinito, havia um abismo que eu também sabia ser eu mesmo. Como a bola de luz, movi-me em todas as direções, cobrindo o abismo. Então eu, a bola de luz e eu, o abismo, começamos a nos contrair. Ficamos cada vez menores até que me senti entrando no meu crânio. Então senti como se fosse explodir, então para impedir abri os olhos, e voltando a este mundo, quebrei a visão. Agora este senhor sabe que não importa o que apareça no mundo exterior, está acontecendo no céu, que está no crânio. É aí que o drama se desenrola, pois é aí que Deus está sepultado. Tendo tido essa experiência maravilhosa, meu amigo agora conhece a verdade da visão de Blake, de que tudo o que você vê, embora pareça externamente, está dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então ele disse: eu me pergunto se aqueles que frequentam suas reuniões ensinam a seus filhos a arte da revisão. Ensinei isso ao meu filho quando ele tinha 5 anos. Na época ele sofreu um acidente bastante grave e sangrava muito. Enquanto lavava o ferimento, disse ao meu filho para repassar todo o acontecimento, mas omitir a cena em que ele foi ferido. Expliquei que se ele omitisse aquela cena em particular, não teria motivo para chorar. Ele fez o que eu pedi e imediatamente parou de chorar. Continuei lavando o ferimento e quando o sangramento parou apliquei um curativo frouxo e meu filho voltou a brincar. Desde aquele dia, sempre que meu filho, e hoje com 7 anos, se machuca, ele revisa a cena e omite a parte em que ele se machuca. Enquanto minha esposa jogava tênis, ela sofreu uma fratura grave no tornozelo. Nós dois revisamos o incidente, embora ela tenha tido que parar de jogar tênis por um tempo, o tornozelo sarou rapidamente com apenas a ajuda de uma bandagem, para grande espanto do médico. Se você tem filhos, ensine-lhes desde cedo a arte da revisão para que a ideia se torne um hábito, assim como aconteceu na casa deste senhor. Voltemos agora à interpretação das Escrituras. Sendo todo imaginação, pegue qualquer passagem e coloque-se no papel central, pois no volume do livro está escrito sobre você. Não pense em algum homem que viveu há 2000 anos. Cristo em você é a esperança da glória. Esse é o Cristo de quem falam as Escrituras. Entre no estado de Abraão ao ler a história de Abraão e Sara. Então torne-se Sara quando ela for o centro, e Rebeca quando ela aparecer, pois o livro está escrito sobre você. Faça isso e você terá a chave que abrirá as passagens mais difíceis das Escrituras. Não desista. Pense em cada história como se estivesse acontecendo com você agora, e seus olhos se abrirão. As visões virão e lançarão grande luz sobre a sua compreensão,
como a visão que compartilhei esta noite, a visão das duas nações dentro do meu ventre, uma mulher angelical e a outra, um homem monstruoso que não tinha o direito de viver. Posso lhe dizer, quando me comprometi a redimi-lo, nunca senti tanta compaixão antes ou depois. Eu sabia que era causa daquilo que não tinha o direito de ser trazido à existência, e quando prometi a mim mesmo que, se demorasse a eternidade, eu o redimiria, a coisa toda se dissolveu, sem deixar nenhum vestígio que sequer sugerisse que um dia existiu. E todas as suas energias voltaram para mim, para serem usadas com sabedoria, para não serem mais mal gastas. Todos irão um dia confrontar as suas duas nações, uma mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais jovem. Bem, o primeiro ato do homem registrado nas Escrituras foi violento. Caim matou Abel. Caim, o homem exterior violento, vem em primeiro lugar. Esaú, um homem coberto de pelos, ficou em primeiro lugar, enquanto Jacó, o suplantador, ficou em segundo. Esaú, uma vez redimido, desaparece e é substituído por Jacó, cujo nome é mudado para Israel, que significa aquele que governa como Deus. Mantenha sempre vivo aquilo que você ama, ou sua emanação é sua morada. O monstro não só abriu a boca para proferir blasfêmias contra o nome de Deus, mas contra a sua morada, e isto é, aqueles que habitam no céu. O céu, composto pelos remidos, é a única morada de Deus. Todos, quando elevados e redimidos, serão incorporados naquele corpo único de beleza e glória. O monstro, ao alegar existência própria, toma o nome em vão. Ele não tem vida fora daquele que, pelo uso indevido do poder criativo de Deus, fez com que ele viesse a existir. Ao vê-lo, você saberá no fundo de sua alma que você é a causa de seu infortúnio. Ele não tem direito de viver, não tem direito de existir, mas você não pode matá-lo, ele deve ser redimido. No capítulo 13 de Apocalipse, você é questionado, quem prevalecerá contra a besta? E no capítulo 3 de Mateus é dito, e não resistais àquele que é mau. No mundo de César essa afirmação não faz sentido, mas o maligno que você criou em si mesmo é a causa daquele que é mau no mundo de César. O maligno em você sussurra violência em seu ouvido para ser alimentado. Então lhe dizem para não resistir a ele, pois ele próspera com sua resistência. Quando esmurrei meu monstro, ele adorou, cresceu em estatura diante dos meus olhos, pois enquanto eu batia nele, eu o alimentava com violência. Portanto, não resistam ao maligno, mas redimam-no. Quando me comprometi a redimi-lo, não o estava dizendo em benefício de outra pessoa, estava me comprometendo, e ao fazê-lo ele se desfez, à medida que todo o poder dos meus momentos mal aproveitados voltou para mim e eu senti como uma forma gigante de puro poder redimido. Pegue qualquer história das Escrituras e afirme que você está desempenhando o papel central, pois você é o centro dela. Não existe outro ser. Só existe Deus e você é Ele. Não importa o nome dado ao personagem central, assuma seu papel e todo o livro se revelará dentro de você e você saberá que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não volte atrás e acredite em um Deus fora de você. Saiba como meu amigo que seus dias de engano acabaram. Vocês foram sujeitos à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que os sujeitou, na esperança de que obtivessem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, pois ao libertá-los, ele se libertaria deste mundo de escravidão. Decair. O homem, sujeito à futilidade, acumula $1 bilhão, pavoneia-se e usa seu poder apenas por 610 anos, para descobrir que amanhã sua pequena alma será chamada. Ele não morre, mas passa pelo portão chamado morte para encontrar-se restaurado à vida em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda será realizado nele. Para aqueles que não podem segui-lo, ele morre, mas para si mesmo ele tem cerca de 20 anos, no ano 3000 ou 1000, pois é um livro fechado. O que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito e não há nada de novo sob o sol.
A vida num mundo como este continuará até que o verdadeiro propósito de Deus seja cumprido, e é então que a imagem de Deus desperta dentro de todos os seus filhos. Deus despertou dentro de mim e despertará em todos, pois todos estão destinados a despertar a imagem do Um. Esta noite, pergunte a si mesmo o que eles estavam dizendo sobre você quando você era chamado de Abraão. Leia sua história com atenção e deixe-a se desenrolar em você. Então, um dia, o verdadeiro drama se desenrolará e, a partir desse momento, quando você colocar a cabeça no travesseiro, não entrará mais na terra fronteiriça dos sonhos, mas irá além desta idade para entrar em um mundo totalmente diferente. Ainda empatado aqui, porém, você retornará dia após dia até que seu trabalho termine. Agora, muitos de vocês recentemente tiveram visões da minha partida. Eles são todos simbólicos. Uma senhora estava me ouvindo falar sobre a lei quando de repente deixei a peça no palco. Parados sem vida atrás do pódio, um silêncio encheu a sala tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Então voltei e com grande dificuldade voltei a vestir a vestimenta e terminei minhas declarações sobre a lei. Posso lhe dizer, embora haja muitas coisas que amo aqui, gostaria que a visão dela fosse verdadeira neste nível. Mas ela me conjurou em sua visão porque fui eu, no mundo exterior, que a apresentou a esta lei de Deus. No que diz respeito a ela, há pouco ou nada que eu possa dizer a ela sobre a lei, então me afastei desse aspecto de ensiná-la. Tudo o que posso compartilhar com ela agora são aspectos da promessa, que fiz em meu livro Ressurreição. Hoje percebi que meu livro estava protegido por direitos autorais em 1966. Foi no dia 10 de outubro de 1966 que uma estaca de madeira foi pregada em meu ombro, ficando então a responsabilidade de contar a história. Eu agora contei isso como nunca foi dito antes. Quando eu partir, haverá agora um registro de como Deus se revela no homem. Eu contei isso da maneira mais clara e simples que sou capaz de fazer naquele capítulo chamado Ressurreição. Minha obra está concluída, então ele veio e cortou a manga da minha túnica expondo o braço de Deus e cumprindo os capítulos 32 e 53 de Isaías. Quem acreditou no meu relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço direito é o símbolo do poder de Deus. Tendo revelado todo o drama de Cristo dentro de mim, Ele me deu o poder de registrá-lo para que os amanhãs que ainda não nasceram leiam minhas palavras e se afastem das tradições dos homens. Acreditando que, a menos que seja feito um tremendo esforço para adquirir mérito, o reino dos céus é inatingível, os homens têm sido desencaminhados. Entramos no reino simplesmente ouvindo a história da salvação e acreditando nela. Você nunca precisa ver o interior de uma igreja, mas se ouvir a história da salvação e viver de acordo com ela, as Escrituras surgirão dentro de você. O papel do personagem central das Escrituras, chamado Jesus Cristo, será seu. Enquanto isso, pegue uma passagem das Escrituras, e colocando-se no centro, deixe a história se desenrolar. Faça isso e você entenderá seu significado. E lembre-se sempre de que um sonho é egocêntrico e multiforme. Proteu era o lendário deus do mar que, a serviço de Netuno, poderia assumir qualquer forma ou forma. Você, o sonhador, é Deus assumindo muitas formas e formatos para realizar seus sonhos. Deus é o autor do drama e o ator. No seu sonho diurno eu faço o papel de seu professor da palavra de Deus, para que eu possa aparecer nesse papel no seu sonho noturno. Mas lembre-se, os sonhos, de dia e noite, tornam-se visíveis. Você é o sonhador que sonha o sonho da vida. Um dia você encontrará seu monstro no limiar da consciência, pois ele está apegado a você, embora você não possa vê-lo. E quando você o dissolver por meio de sua compaixão e amor, ele não evaporará no espaço, mas retornará para você. Não posso te dizer a emoção que sente quando você vivencia essa união. Bem no final da jornada você encontrará esses símbolos chegando ao seu mundo e dirá: em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Tendo usado mal seu poder em seu sono,
quando ele acorda, Deus se redime. E seu último grito na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, vamos entrar no silêncio. Neste texto, Neville explora a interpretação das Escrituras, afirmando que as histórias bíblicas podem ser vistas como representações simbólicas da experiência individual. Ele descreve uma visão pessoal em que confronta dois aspectos de si mesmo, um angelical e outro monstruoso, como símbolos das energias mal utilizadas. Ele enfatiza a importância de redimir o monstro interior, que é uma personificação das más ações e pensamentos. Ele também discute a ideia de que o reino de Deus está dentro de cada indivíduo e encoraja a prática da revisão dos eventos da vida. Neville compartilha experiências de sonhos e visões como ilustrações desses princípios espirituais. No final, ele menciona que sua obra está concluída e que as palavras registradas ajudarão os outros a compreender a jornada espiritual.